daqui é o Black Friday 2020. Aprenda com as grandes empresas de tecnologia, um evento feito com a NR7 em parceria com a NZN. Eu sou a Stephanie Kohn, eu sou jornalista, editora do The Brief, uma newsletter de tecnologia e negócios da NZN. E agora, para falar com a gente nesse painel, nesse terceiro painel do dia, como vender mais integrando estratégias, a gente está com 3 pessoas super bacanas. Márcia Azano, CEO da Wave, Pedro Sobral, coordenador de marketing da Tray, e Saulo Martins, CMO da Olist. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Bom dia. Obrigada pelo seu tempo aqui, que vai ser muito valioso, tenho certeza. Pessoal, eu vou começar fazendo umas perguntas, e aí, assim, eu acho que tem muita pergunta que cabe para os 3, porque vocês vão ter experiência para responder, e algumas coisas que especificamente cada empresa vai conseguir, né, falar melhor. Mas antes da gente começar esse rol de perguntas, eu queria que cada um contasse um pouquinho sobre a sua empresa, explicasse um pouquinho como que é o trabalho dessa empresa e como que ela trabalha especificamente para Black Friday. Eu acho que vamos ser, assim, cavalheiros e deixar a Márcia começar, pode ser? À vontade. Obrigada, Stephanie. Obrigada pelo convite aqui de participar desse evento. É super bom falar, né, do tema Black Friday, que está logo aí chegando. Explicando sobre a Wave, é importante o que a Wave faz para o mercado, né, para as marcas, para a empresa, é o que a gente chama de inteligência artificial conversacional. O que significa isso? Uma conversa, ela pode ser o que a gente chama unidirecional, quando a gente manda mensagens, né, e aí mensagens em massa, pode ser e-mail, push, um SMS, então tem uma grande volumetria. No ano passado, durante a Black Friday, a gente mandou 200 milhões de mensagens no único dia, na Black Friday. Hoje a gente está preparado muito mais para um volume maior, que a gente tem expectativa de fazer isso, mas quando a gente fala em conversas, a gente também está falando do que a gente chama conversa bidirecional, né, que é quando a marca e o consumidor podem se comunicar, e aí vem de encontro o que a gente chama de robôs, né, que ajudam a lidar com essa conversa. E principalmente para a explosão de canais conversacionais que existem hoje, né? Então, canais conversacionais, alguns anos atrás não existia o que a gente chama de Messenger, não existia o WhatsApp, não existia Telegram, não existia o Slack, né? Um monte de canais conversacionais. Hoje é possível você fazer robôs, né, para fazer marcas e consumidores conversarem. Existe uma grande vantagem, né, de você usar canais conversacionais, principalmente porque o cliente já está habituado a usar aquilo para conversar com outras pessoas, então isso é uma grande vantagem. Aqui no Brasil, particularmente, o WhatsApp nada de braçada, então ele tem hoje uma capacidade, né, de estar em praticamente 120 milhões de brasileiros, é o último número que eu tenho, com certeza isso já deve ter crescido até em função da pandemia, e mais de 97% das pessoas usam mais de uma vez por dia o WhatsApp, então é o canal que as pessoas se comunicam bastante. E tem a facilidade que ele é leve, então já está instalado, né? A dificuldade, por exemplo, quem cria um aplicativo é fazer com que alguém instale o aplicativo, aí esse aplicativo às vezes é pesado, não funciona no celular, que não tem armazenamento suficiente, tem toda essa dificuldade de atualização do aplicativo, mas tem uma vantagem também, que é a questão de internet. Então, hoje, alguns provedores, né, e a maioria, na verdade, aqui no Brasil, permite que toda a transferência de dados, né, que ocorre dentro do WhatsApp é gratuita. Então, isso fez com que a maioria das pessoas mudassem seus canais, né, de comunicação com marcas. Anteriormente, as pessoas optavam por ligar, as pessoas optavam, né, por mandar um e-mail. Hoje, vocês veem, né, que o WhatsApp é usado para ligar, né, para ligar de uma pessoa para outra, mas também para se comunicar de uma pessoa para outra. Então, isso é uma explosão que a gente imagina acontecer. E alguns, né, números importantes que a gente deve observar para essa Black Friday, acho que já deve ter sido falado até em outros talks, né? Muitas pessoas que não compravam online começaram a comprar a partir da pandemia. Então, o último número que eu tenho da Associação Brasileira, né, de E-Commerce
é que 40% dos consumidores online hoje, elas fizeram a primeira compra a partir de março. Então, é um número bastante grande de novos, né, consumidores online, e muita gente está utilizando para fazer a compra online o celular, não o computador, né? Então é muito mais fácil, muito mais simples. Então eu entendo que vai ter uma explosão de uso essa Black Friday, mas aí eu vou deixar para a gente comentar um pouquinho mais o que vai acontecer na Black Friday daqui a pouquinho. Legal, Márcia, obrigada pela introdução. Saulo, você quer agora contar um pouquinho da Olist para a gente? Claro. Bom, a Olist é uma solução, uma plataforma que ajuda todos os nossos merchants, né, os nossos varejistas a venderem mais. No final das contas, a gente sempre fala, né, que diferentemente de várias outras plataformas que podem existir no mercado, ou serviços que existem no mercado, o nosso sucesso depende do sucesso do nosso varejista. Então, a gente cresce de acordo com o crescimento deles. A gente vê que, assim, e a gente oferece diversos serviços diferentes, né, desde Olist Shops, que é para quem está entrando bem no comecinho do mundo online, não faz nem ideia de como vender online, que nada mais é do que, como a Márcia estava comentando, um catálogo virtual para a pessoa disparar por WhatsApp e vender ali no WhatsApp mesmo, então uma coisa super simples mesmo. Aí temos um modelo lá de Olist Store, né, que é a nossa Store in Store, que é um modelo que a gente integra com todos os canais de marketplace, porque no final das contas, assim como o mundo conversacional vive no WhatsApp hoje, o mundo online vive muito no marketplace, porque os compradores estão muito presentes hoje no marketplace. Se eu não me engano, acho que 78% do e-commerce brasileiro ano passado foi através do marketplace, de algum dos marketplaces, né? Então, apesar de, sim, é importantíssimo todo mundo ter sua presença online, presença digital, a gente enxerga como crucial a pessoa ter uma estratégia coerente para vender em marketplace. Então, é tudo interligado, tudo casado. E nesse modelo a gente oferece desde serviços logísticos a serviços financeiros, a conciliação e várias outras coisas que, no fim das contas, a gente ajuda o nosso varejista a vender até 4 vezes mais do que ele venderia sem o Olist. Então, para a gente é super importante esse número, porque assim, a gente tem diversas ferramentas, como o nosso Smart Pricing e pool de catálogos. O Smart Pricing nada mais é do que uma ferramenta que, quando a pessoa cadastra um produto, a gente vasculha aquele produto e toda a nossa rede para ver qual é o melhor preço para ser competitivo com aquele produto. E a gente informa isso para o vendedor, vai lá, escolhe, ajusta, né, com o nosso time. E a gente sempre fala que é como se a pessoa estivesse contratando 900 braços e 450 cabeças para cuidar do sucesso da sua loja. Pensando em toda a estratégia de precificação, toda a estratégia de entrega. Um dado super interessante que a gente sempre adora compartilhar é a questão do impacto da logística. As pessoas não sabem o quanto um frete barato ou um frete curto impacta na curva de conversão. Então, a taxa de conversão de um pedido hoje é drasticamente ligada, é super correlacionada a essa ou tempo ou preço, né? Obviamente, todo mundo quer o menor preço com o menor tempo. Essa é a melhor. E conforme você vai escalando ou um ou o outro, vai diminuindo a sua taxa de conversão. E com o Olist, o que a gente faz é justamente fazer toda essa otimização logística para garantir que a pessoa tenha o menor custo, o menor prazo. Aí o nosso catálogo pool também ajuda em relação a cadastros. A gente sabe que cadastrar produtos hoje, para quem tem muito produto, é super complicado, leva muito tempo. Então, o que a gente faz é um Smart Matching, que a gente chama, né? Um Catalog Matching. A pessoa sobe todos os códigos lá do seu produto, sobe todos os produtos, e a gente já identifica o produto, a descrição perfeita para vender nos marketplaces e a imagem perfeita para vender nos marketplaces e publica dessa forma. Então, é todo um sistema automatizado para ajudar a pessoa a crescer cada vez mais. E a gente consegue dizer, em cada um desses produtos, quanto de benefício a pessoa tem, percentual de aumento na taxa de conversão, para chegar naqueles até 4 vezes mais, né? Então, depende muito do esforço da pessoa com a nossa inteligência e apoio que a gente dá. E um pouquinho sobre como é a nossa Black Friday para a gente é o evento do ano, né? Assim, acho que para todo mundo que está no mundo do varejo, do comércio, Black Friday é o evento do ano. A gente tem várias sazonalidades no Brasil, mas Black Friday é disparadamente a mais relevante, importante. Todo mundo sempre fala que o Q4 é o momento do ano para fazer o ano, né?
Então, a gente sabe da importância, a gente sabe que no ano passado, a gente viu que o número de pedidos da última sexta-feira de outubro versus a última sexta-feira de novembro, que é a Black Friday, a gente teve uma diferença de 1000%, foi 952% o número de pedidos. Então, assim, é brutal o crescimento. E tudo isso começa desde o início. Eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes não saibam, que é super... Bom, vamos entrar mais no Black Friday um pouco depois, né? Bom, vamos deixar o Pedro contar um pouquinho da Tray, claro, aí a gente começa porque eu acho que tem muita coisa legal para falar. Pedro, por favor, conta um pouquinho para a gente como é que é a Tray, o que vocês estão fazendo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. E primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de estar podendo aqui representar a Tray. E falando de Tray, né, a Tray ela é uma solução, ela é uma plataforma de e-commerce. Então, através da solução da Tray, qualquer empreendedor aí consegue ter uma loja virtual própria e integrada aos marketplaces. Então, a gente tem até a integração com a Holistic, que está aqui com a gente, aí o Saulo, grande parceiro nosso. Então é uma solução que ajuda qualquer nível de empreendedor, desde o que tem conhecimento razoável, iniciante, quanto ao mais experimentado, digamos assim, com as soluções corporativas. Hoje é uma plataforma pronta, então tudo aquilo que é necessário para alguém vender online, desde formas de pagamento, soluções de frete, layout da loja, todo o sistema de RP para fazer gestão, para fazer integração com loja física, com loja virtual, com marketplace, tudo isso o lojista consegue encontrar dentro da plataforma Tray, e as principais soluções do mercado, onde são necessárias para ter uma operação funcionando, é possível integrar. Então, a gente tem um ecossistema muito vasto de formas de pagamento, de integradores, enfim, soluções de marketing também para ajudar nas conversões, nas vendas, e tudo isso de uma maneira bem intuitiva, de uma maneira aí bem prática, que é o que a gente gosta assim, de ver, né? Esse ano de 2020 foi um ano triste, digamos, pela Covid, né? Que trouxe diversas perdas, mas diversos impactos também, não só em pessoas, mas também em negócios, mas também abriu uma porta para um outro setor que era o digital, que já vinha em crescentes. Então, se a gente pegar os últimos relatórios do Web Shoppers, por exemplo, da Ebit, se a gente pegar os últimos 3, 4 anos, a gente vê que no ano a ano, o e-commerce brasileiro estava sempre em crescente, nunca em queda, ano a ano crescendo, né? E até a Márcia que nos trouxe esse dado aí também, né, de 40% a mais aí no primeiro semestre, comparando 2020 com 2019. Então, 40% mais consumidores consumindo online. Então, um comportamento que já era tendência e que talvez 3, 4, 10 anos para frente se tornaria a principal forma, ele foi antecipado em 5, 6 meses. Então, hoje, o empreendedor que quer ter sucesso vendendo qualquer tipo de coisa precisa da presença digital, precisa estar em marketplace, precisa ter a sua loja própria, né? Então, a Tray E-Commerce, ela entra com essa solução robusta que atende e acompanha na evolução aí do lojista, né? Então, a quantidade de pedidos, quantidade de visitas, todo o ecossistema ele consegue aí tendo através da nossa tecnologia. Então, mais para realmente a Tray, ela funciona como? Deixa o empreendedor empreender e a tecnologia, a ferramenta, esse trabalho que exige um conhecimento totalmente técnico, deixa com a Tray. Então, esse é o caminho que a gente segue aqui. Super importante, bacana, obrigada, viu, Pedro? Então vamos lá, sabe, eu queria conversando com a Márcia o seguinte, já que você começou a falar sobre um assunto bacana, né, o chatbot, a gente tem algumas questões aqui. Você comentou muito sobre o WhatsApp, né, ser nadar de braçada aqui no Brasil, ele é o queridinho mesmo, mas assim, o que eu queria entender é como que um e-commerce escolhe o melhor canal de atendimento para o seu público, porque às vezes, dependendo do público, dependendo da geração, né, do segmento, ele está em mais um canal, está em outro, como é que você daria uma dica assim para o pessoal que está pensando em integrar um chatbot no seu e-commerce e escolher o local certo para falar com o seu público? Boa, Stephanie. O que eu sempre recomendo para as empresas é ter o máximo de canal possível para que o consumidor escolha por onde ele quer falar.
E aqui, assim, quando a gente está falando de bot, é importante lembrar, né, que hoje a Wave oferece, né, toda uma plataforma para você criar um bot, e aí você pode fazer desde um web chat, que é aquele pop-up que abre, né, que é um bot, mas que está integrado a um site ou um aplicativo, então permite que você faça isso, desde você ter um bot próprio, né, que pode ser feito ou no WhatsApp, ou no Messenger, ou em outro tipo de canal, em que tem a marca e que é o canal em que as pessoas procuram lá para conversar, tirar dúvidas. Então, ele pode falar a qualquer momento em qualquer um desses canais. Eu sempre recomendo que tenha esses canais que a gente chama, né, de robôs, porque, primeiro, e recapitulando o que é Black Friday, né? A gente está falando que Black Friday para quase todas as empresas, né? Aqui no Brasil já é a data mais marcante, né? No âmbito de comércio e volume de vendas que acontece num único dia e hoje já se estende um pouco no final de semana. Imagina que agora, né, no momento que a gente está falando, né, de distanciamento social, dificuldade de você ir, né, e estar numa loja com um monte de gente, com aquelas filas de entrada de pessoas, não vai ter essa capacidade de venda. Então, sim, como o Pedro e o Saulo falaram, fundamental que todas as empresas tenham um ambiente online para atender todos os clientes, porque as pessoas fisicamente não vão conseguir ser atendidas, né, pelas lojas e pelos vendedores. Então, o que eu imagino para Black Friday, primeiro, você vai ter que ter um robô para atender tudo isso. Você não vai escalar, colocar 500 vendedores, 1.000 vendedores para ficar vendendo os produtos durante um único dia. Isso é muito custoso, muito trabalhoso, o treino é difícil, você vai precisar ter um robô. E a natureza do robô é que ele atende 24/7, não tem fila, né? Ele é escalável, totalmente escalável. Ele consegue ser o que a gente chama de assíncrono, né? Que permite que você não precise estar lá o tempo todo respondendo, uma pessoa respondendo, o robô está respondendo, e na necessidade de ir para um vendedor, você consegue fazer essa integração para conectar com o vendedor. Hoje a gente tem plataforma, né, que a gente chama de transbordo humano, que é praticamente quando você precisa realmente fazer a última milha da venda, você transferir isso para um vendedor. Então, facilita muito a triagem, porque o vendedor não precisa ficar respondendo perguntas básicas como dúvida, mandar catálogo, mandar informação, então ele resolve essa camada e na última milha de venda ele consegue fazer isso. Só acrescentando algumas estatísticas que são importantes, né? A gente falou, foram 200 milhões de mensagens único dia na última Black Friday. Durante a pandemia, a gente teve um cliente que aumentou 3.000% o volume de interações no bot a partir de março. Então, se a gente conseguir fazer uma conta bem rasa aí, né, do que provavelmente vai ser o impacto da Black Friday nesse ano, a gente pode com certeza considerar que vai ser explosivo esse ano. O volume de interação, o volume de contato, o volume de opção pela compra online vai ser muito maior do que foi qualquer Black Friday antes, né, da pandemia, e você vai ter que ter recursos para atender. Então, sim, múltiplos canais, possibilidade de permitir canais simples que pessoas, né, não precisam se preocupar em mandar um e-mail ou ficar numa fila de espera de um contato telefônico, permitir que ela use, por exemplo, um WhatsApp num bot para responder as dúvidas básicas e na última milha conseguir falar com o vendedor é fundamental. Hoje a gente tem até clientes do setor imobiliário, por exemplo, que estão vendendo mais de um apartamento por dia todo num bot. Então, até o bot hoje ele não é só mais um atendimento, ele é um canal que a gente chama de e-commerce conversacional. Você consegue fazer toda a venda dentro do bot. Então, ele encaminha o catálogo, tira a dúvida, busca o prédio no local mais ideal que o consumidor está procurando, mostra todas as informações e ele faz toda a venda. Então, isso é algo que era inimaginável, né? Antes da pandemia, você pensa, gente, apartamento dá para vender online? Assim? Sim, e dá num bot. Então, algumas coisas que a gente está quebrando o paradigma com essa pandemia.
Legal, Márcia. E depois a gente vai falar disso porque entra no lance de humanizar esse contato com o bot também, né? Mas aí segura aí que a gente já fala. Ô, Sandra, você viu que o pessoal teve uma pergunta aqui para você, mas antes da gente responder essa, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são os itens assim de estratégia que você deve pensar antes para conseguir vender mais. Então, assim, por exemplo, integrar um chatbot, eu vou conseguir ter um aumento de vendas. Quais são, assim, os pontos específicos dentro de toda essa cadeia e esse processo de vendas que os e-commerces devem pensar para aumentar esse fluxo? Claro, bom, primeira coisa, assim, na minha visão, é você ter uma estratégia coerente de canais. Você entender quais canais o seu produto pode vender, e daí, às vezes, as pessoas acham, eu posso vender em tudo que é lugar. Às vezes, não. Às vezes, o trabalho para gerenciar múltiplos canais, né, sem uma list, obviamente, né, que com o list você não está gerenciando múltiplos, você gerencia um só, mas o trabalho de gerenciar múltiplos canais, e é um canal que talvez não tenha nem potencial de venda para você naquele canal, não compensa muito. Então, eu acho que ter uma estratégia coerente de canais é o primeiro passo. Você entender aonde o seu produto é comprado. Um exemplo que eu sempre dou não adianta nada você querer assim, nossa, eu super quero integrar e vender no marketplace da Madeira, só que você tem um produto que é, sei lá, comida. Legal, né? Beleza. Então, assim, você tem que entender um pouco essa estratégia, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, e esse para mim é um dos mais fundamentais, é entender como você pode melhorar a sua operação logística, a sua operação de handling. O nosso serviço de list shipping, a gente já conseguiu ver o impacto brutal que tem o sistema nosso de coleta para aqueles que estão na nossa rota de coleta, o serviço de fulfillment, aqueles que estão dentro dos ambientes que já atende com esses serviços, tiveram aumentos exponenciais. Por quê? Porque hoje em dia, como eu comentei, né, aquela tabela de frete, a gente sabe que se você diminuir o custo do frete a cada 15% de variação no custo do frete, você aumenta em torno de 30% a sua taxa de conversão. Então, quanto mais você cai a sua taxa teu custo de frete, mais aumenta a sua taxa de conversão. E claro, é em média isso, né? Porque o primeiro salto de grátis para pago é o que mais quebra, né? Então, você diminuir para grátis é o que mais resolve. E você diminuir o tempo também, mesma coisa. Então, a gente tem clientes hoje que estavam vendendo com, sei lá, 12, 16 dias de média de frete antes de entrar no serviço de list shipping, e com o list shipping passaram para 4, e as vendas multiplicaram em 2. Sim, foi dos 100%, 200% de crescimento só por diminuir o tempo de frete, porque aumenta a taxa de conversão. Além disso, é muito importante a pessoa entender como que funciona a dinâmica de cada canal e de cada marketplace. Cada marketplace vai ter um sistema diferente para expor um produto. Então, quando você publica um produto, seja na Americana, seja no Mercado Livre, seja, sei lá, Shoptime, aonde for, né, Via Varejo, que seja, você vai publicar, cada um vai ter a sua regra para expor aquele produto lá dentro. Então, você tem que entender como que você vai escrever a descrição, como que você vai colocar o título, exemplos, né? Se você tem um produto que você tem uma versão 110 volts, uma versão 220 volts, separar essas versões, porque a pessoa vai buscar pela versão específica. Então, são coisinhas assim que a gente já percebe que o nosso catálogo, né, o nosso catalog matching já faz, justamente para isso, porque isso aumenta também exponencialmente. E em termos de estratégia para Black Friday, é imprescindível você entender que preço você quer praticar na Black. Então, você já tem que entender quanto você gostaria de dar de desconto, qual que é a margem que você vai trabalhar, o que é importante para você, então qual que é o nível que você consegue, entender a dinâmica do mercado, porque não adianta nada você ter um produto, vou dar um exemplo, você tem, sei lá, você vende iPhone, aí você quer vender iPhone e o mercado inteiro vai dar 50% de desconto, e você dá 30%. Beleza, a chance de você... né? Talvez você até consiga, mas vai ser bem mais baixa. Então, assim, você tem que entender como que vai ser essa dinâmica. E, assim, hoje em dia, né, já passou a época que o pessoal falava que é Black Fraud. Eu acredito que essa Black Friday será a melhor Black Friday da história até então, né? Óbvio, do ano que vem vai ser melhor ainda. Mas, tanto que internamente no List, a nossa campanha não é de Black Friday, é de Best Friday. Porque ela, de fato, vai ser a Best Friday. Porque está muito claro, né, esse aumento de número de consumidores, a quantidade de consumidores novos que estão entrando,
E também todos os marketplaces, os canais, todo mundo tem feito uma coisa muito inteligente, que é de bloquear aquilo que antigamente acontecia, né, uns 5, 6 anos atrás acontecia, da galera aumentar o preço logo antes da Black Friday para daí dar um desconto falso. Isso não existe mais. Se você faz isso, você vai ficar 2 meses sem vender, 1 mês e meio sem vender, para daí tentar compensar em um dia, e não vai valer a pena. Então, hoje em dia, todo mundo já sabe isso, já entende essa dinâmica. Então, você tem que saber qual que é a tua média de preço que você vai ter que manter durante esse período pré-Black Friday, para daí, na Black Friday, já começar a fazer essa oscilação para baixo, porque para cima você não vai poder fazer. Então, eu acho que esses são os itens, assim, cruciais. E, claro, se você está vendendo, aí acho que o Pedro vai conseguir dizer muito melhor do que eu, mas se você está vendendo na sua loja própria, por exemplo, eu diria que, né, a imagem que você está usando, tudo isso faz parte da sua estratégia de comunicação, porque a sua marca, daí, nesse caso, vai ter muito mais exposição no seu próprio site, o seu brand, né? Então, daí, pensar um pouco nisso, com certeza vai impactar, mas com certeza o Pedro consegue falar mais sobre isso. Legal. E eu, para o Pedro mesmo, que vem a próxima pergunta. Ó, pessoal, mas vocês fiquem à vontade, porque é um bate-papo. Se vocês perceberem que tem uma contribuição muito legal, vocês podem falar a hora que vocês quiserem. Mas só para direcionar aqui uma questão para o Pedro, eu acho que uma das questões assim que sempre vem em mente quando uma pessoa começa a vender online, em que momento você vai buscar uma empresa como a Tray, por exemplo, para que realmente deixar a tecnologia com você para tocar o meu core, né, meu core business. Então, que momento que o e-commerce precisa pensar nisso? É desde o início? E outra questão que também entra nisso, né? Você vai sempre manter só um canal próprio? Você vai entrar no marketplace? Por que entrar no marketplace? Quando entrar no marketplace? Você pode dar umas dicas dessas para a gente, por favor? Com certeza. E assim, pessoal, né? Nessa questão, né? Quando que é o melhor momento para se começar a vender online? Então, hoje, o que a gente tem que pensar, né? E-commerce é qualquer transação que você faz online. Então, se você lá pelo WhatsApp manda um produto para um vizinho e tem uma transação ali, há uma relação de compra e venda, você está no e-commerce já. Então, assim, você às vezes tem muita gente vê, né, as pessoas têm um produto, vai lá no marketplace do Facebook lá e vende para a pessoa da mesma cidade e tudo mais. Então, isso já é uma transação online. Então, isso já é estar vendendo online. O que o empreendedor precisa se posicionar é ter um planejamento e entender o que ele tem de objetivo. Quando eu falo objetivo eu quero viver de vendas, eu quero ter uma loja de fato consolidada para que seja a minha renda única e exclusiva, eu quero viver de e-commerce, eu quero viver de vendas online? Eu quero, ponto. Então você já definiu que o virtual vai fazer parte do seu faturamento, da sua empresa. Segundo ponto para pensar qual é o momento de procurar a solução, né? A escala que você vai ter esse crescimento. Por quê? Que nem eu disse no exemplo, é possível vender hoje pelas redes sociais, então você consegue sem solução nenhuma, usando o próprio Instagram Shopping, usando o Facebook Shopping, os catálogos do WhatsApp, você já começa a vender. Só que aí entra a pergunta, né? Isso é suficiente para você viver, né? Você consegue sozinho, ou você mais uma pessoa, enfim, alguma equipe, vocês conseguem dar escala a isso? Bem provável que não. Eu gosto de falar que as vendas pelas redes sociais, elas sempre vão estar juntas. Hoje, rede social, se você não estiver numa rede social, você simplesmente praticamente não existe. Então, você precisa ter um posicionamento, você precisa ter a sua presença nas redes sociais, e elas sim vão ajudar nas suas vendas. Só que aí vai ter escala, então é o momento de ter uma loja virtual. E o que é legal, né? Hoje, com R$ 49,00 mensais, você já consegue dar início a toda uma estrutura de loja virtual. Então, é um investimento baixo, muito baixo, para você já ter a sua presença, você já ter a sua loja, você já praticar as suas regras, praticar as suas formas de frete, de envio, de pagamento e tudo mais. Então, a minha dica, né, para o empreendedor se você quer realmente viver de e-commerce, de vendas, já comece. Né? Então, já comece com uma loja virtual, já comece a aprender como você vai fazer uma boa descrição, o que é uma boa descrição de fato, como devo tirar uma foto para ser atrativa para o meu público. Então, esses pontos você já consegue subir na sua loja e vai trabalhando.
Por que eu falo para você já ir fazendo? Porque a loja virtual, ela só passa a ter visitantes quando você faz a divulgação dela. Ao contrário de um ponto físico ali, o PDV, onde tem tráfego, as pessoas estão andando no centro da cidade e veem a sua fachada e entram na loja para ver um produto, só colocar uma loja virtual na internet sem nenhuma estratégia de marketing, você não vai ser visto, não vai ter visitas, se não tem visitas, não tem compra. Então a minha dica é, vai fazendo, vai começando o seu e-commerce, vai fazendo a estratégia de marketing, entendendo sobre Facebook Ads, sobre Google Shopping. Agora, o próprio Google Shopping, que é uma ferramenta do Google aí, excelente, uma das principais para vendas no e-commerce. Dá para fazer anúncios gratuitos lá, então o Google Shopping já está liberando isso. Então, é muito potencial e muito campo para se trabalhar no digital. E, junto a isso, a loja virtual, eu sou muito a favor de ter realmente os marketplaces, de ter as integrações. Por quê? Como eu disse, a loja virtual, no começo, você tem que trazer visitantes. Já o marketplace tem milhões de visitantes diariamente, praticamente. Então, você vai ver a Magalu na TV, você vai ver ali a Amazon fazendo propaganda, a Amazon trazendo outras soluções. Então, o Mercado Livre, toda hora aparecendo em comerciais da TV. Então, essas lojas já têm um nome consolidado. E aí você precisa realmente estar presente ali. Como o Saulo até mencionou anteriormente, precisa estar em todos? Sim e não. Se o teu produto cabe em todos, vai em todos. Se o seu produto cabe em meia dúzia, cabe em 3, é 3. Então não adianta, né, como o Saulo disse, vender ali comida no Madeira, que é móveis e decoração. Então assim, entenda realmente quais canais há aderência para o seu produto, invista sim, esteja presente e aproveite. E vai expandindo. Porque assim, eu tenho para mim que a maior lição que a pandemia trouxe para o empreendedor brasileiro não dependa só de um canal de venda. Quem dependia só da loja física teve que ficar meses e meses com as portas fechadas e se desesperar, correr para o e-commerce e tentar aprender. Então, assim, a minha dica tenha mais de um marketplace, tenha sua loja virtual, venda na rede social, venda pelos mensageiros, WhatsApp, Telegram, e entenda seu público, entenda o seu produto e tenha aderência ali. Então, pegando de forma ampla, né, essa seria a dica para quem está aí em cima do muro, qual é o momento, quando uma plataforma vai ser útil. Gente, se você quer crescer, já vai começando fazendo estudo desde o início. E dá tempo na Black Friday? Com certeza. Ainda dá tempo. A solução está aí, depende da pessoa cadastrada, o lojista cadastrar os produtos e fazer a sua estratégia. Por exemplo, integrando com o Marketplace, ele não precisa se preocupar com tráfego, o Marketplace já tem visitante. O que você vai precisar fazer? Faz um anúncio bem feito, traz descrição, traz ali imagens bem tiradas, pronto, traz um preço competitivo que você já consegue entrar, e pegando as dicas que o próprio Saulo já deu. Então, a integração ela é simples de acontecer, é só solicitar, é só usar a própria Olist também, que já tenha essa integração. Então é simples. Vai mais da velocidade que o lojista vai pôr a mão na massa. Que bom. Só pegando um gancho aí do Pedro, essa questão assim da velocidade do lojista, a gente sempre fala que qualquer ferramenta que você utiliza vai depender muito da forma como você a utiliza, né? Não adianta nada você comprar um martelo e querer parafusar alguma coisa, né? Então, a gente sempre fala que a contrapartida dos lojistas tem que ser muito além do que apenas achar que, eu vou contratar X, vou contratar a plataforma, a solução X e deixar eles fazerem por mim. Vai exigir engajamento, vai exigir, então, uma certa responsabilidade sua para você ter sucesso lá dentro. Você tem várias equipes dedicadas, né, tanto na Tray, quanto no List, quanto na Wave, vai ter gente dedicada para ajudar o seu sucesso? Com certeza. Vai ter muita solução completamente automatizada? Com certeza. Mas você ainda vai ter que entrar lá e verificar, ajustar, arrumar. A gente, por exemplo, tem um time inteiro só de inteligência. Esse time de inteligência vai avaliar o mercado, vai avaliar produto, vai avaliar seller e vai mandar as informações. Só que se o seller não quiser aderir ao que a gente está fazendo, a gente não pode ir lá e falar, o teu preço vai baixar em tanto, porque a gente não sabe a estratégia da pessoa, né? Então, a gente pode dar a dica. Então, eu acho que sempre é necessário lembrar, né, que essa contrapartida. Eu lembro que a gente teve um caso de uma loja que tinha um produto que tinha muita demanda e o frete era muito longo e nunca fechava a venda. Todo mundo buscava, era o melhor preço, era tudo, mas ninguém comprava. Daí, poxa, vamos entender por quê. E a gente descobriu
que na verdade era porque a vendedora, a pessoa que estava vendendo, deixava para fazer todo o handling, o manuseio, né, do seu produto para mandar para os correios, mandar para a logística uma vez por semana. Então o pedido entrava no domingo, a pessoa esperava até sexta para fazer isso, sei lá, era um prazo assim. Então aumentava em 4 ou 5 dias o prazo de handling, prazo de frete, e daí todo mundo desistiu de comprar. Aí a gente falou, faz o seguinte, chega de fazer isso, a gente vai fazer coleta por vocês. Todo dia a gente vai passar e vai fazer coleta. Quando a gente começou a fazer isso, ela começou a vender que nem algo. Ela até falou, gente, eu não consigo vender tudo assim. Vamos diminuir um pouco. E daí você vê que o esforço de você fazer uma coisa bem feita, com aquela vontade de você fazer e ajustar os seus processos, vai alavancar muito. Ai, que legal. Ótimas dicas, gente. Ô, Márcia, agora vamos voltar naquele lance do chatbot, né? Como é que a gente pode humanizar essa interação? Você sabe que a gente sempre, quando fala de chatbot, a gente sempre pensa assim naquelas pessoas que não são tecnológicas e estão conversando com o robô, e às vezes nem sabem que estão conversando com o robô, porque o robô é tão bacana, né? Ele é tão, às vezes, mais legal até do que um vendedor, sei lá, ele é super inteligente, ele é ágil. Então, como é que existe esse processo de humanização? Porque talvez tenham pessoas que ficam ainda um pouco reticentes de colocar um chatbot na loja e achar que vai ficar um processo muito frio, né? Muito bom. O que existe dentro da Wave, né? A gente pensou numa plataforma, num produto que servisse qualquer tipo de necessidade, e para servir qualquer tipo de necessidade, o que a gente entendeu? Uma das maiores frustrações que entra num bot é aquilo que a gente chama aquele bot menuzinho, né? Que fica 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa. Aí, se você clicou no 3 e errou o caminho, você vai entrar numa árvore ali que, sem fim, você não sabe como voltar lá atrás para pegar outra opção. Então, o primeiro ponto, né, que tem na plataforma da Wave é que ele usa a linguagem natural, né, que é uma sub-área da inteligência artificial, para permitir que você faça as perguntas da forma mais natural possível, e o robô vai tentando triar qual que é a provável pergunta ou direcional que você está procurando. Então, ele diminui os passos. Porque essa parte chata, né, que as pessoas não gostam, dá uma sensação que você está numa ura de telefone, né, fazendo aquelas descagens até chegar no atendimento que você quer. O segundo ponto que a gente percebeu é que muitas pessoas, nos canais conversacionais, ela usa voz. Voz desde um áudio gravado, né, que você manda o áudio, né, para o WhatsApp, por exemplo, é ouvir. A nossa plataforma, ela consegue entender isso e responder com áudio gravado também, mas também ele permite fazer isso que a gente chama de voice bot, que é permitir que a pessoa interaja por voz como se fosse um assistente virtual. Então, você dá um número e ele começa a conversar com o robô, e o robô vai respondendo todas as perguntas. Isso diminui a barreira, e foi um insight que nos deu. Há um ano atrás, a gente estava atendendo um cliente que praticamente a maioria dos consumidores deles era classe C e D, e ao a gente ficar também, como o Saulo comentou, a gente tem uma área de inteligência que fica tentando entender como melhorar a conversão, melhorar os resultados, a gente percebeu que um grupo de pessoas mandava áudio para a gente e nosso robô não estava respondendo bem. E vários desses áudios, a menção que a pessoa falava era: me mande a resposta por áudio que eu não sei ler. E aí isso nos impactou muito, a gente falou: nossa, a gente não está realmente atendendo todo o mercado, a gente precisa transformar isso. Então, a gente transformou essas mensagens em voz, então hoje a gente consegue fazer por voz. Tem um outro ponto que é uma barreira também para as pessoas, nosso bots, eles conseguem falar 125 idiomas, então para quem tem mercado, né, atende vários mercados, a gente está com um case bacana no México, que é uma empresa que atende toda a América Latina. Esse robô, ele está atendendo gestor de pedido de pequenos mercadinhos, e ele está falando até em mandarim. Então, ele está conseguindo fazer a experiência ser única para todo o atendimento, com o mesmo padrão, com o mesmo serviço, falando em vários idiomas. Mas como humanizar ainda, né? Que é uma barreira que a gente observa muito grande, que é aquela mensagem muito hard, né? Muito seca. Hoje a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe de conteúdo, mas não é para criar conteúdo, mas é uma equipe de conteúdo para melhorar a experiência da conversa. Então, esse time ele é responsável desde criar persona,
Então, criar quem que é a personalidade que vai estar do outro lado, dar um nome para essa pessoa, né? Porque a pessoa, quando ela percebe que parece uma pessoa do outro lado, ela fica mais aberta e receptiva para a conversa, mas ajustar até a linguagem, tom e a forma de fazer. Um dos cases que a gente tem mais orgulho, a gente fez para uma empresa de food delivery, eles queriam um bot para atender os motoboys entregadores, né, que tinham. E você sabe que para food delivery o pico é dramático, né, porque todo mundo sente fome na mesma hora, né, pede na mesma hora, e aí tem um monte de problema, os call centers não conseguem responder todas as demandas ao mesmo tempo. A gente tinha um desafio de criar um bot que falasse com voz para os entregadores e fizesse todo o serviço que teria que ser resolvido com call center. E aí a gente deu o nome de Joe. Ele tem uma persona, ele é um homem de mais ou menos 40 anos, ele é pai de família, ele é negro, ele é um cara super educado, ele trabalha ali para resolver os problemas, né, e trazer o sustento da família. E na construção, né, da linguagem que a gente fez, a gente colocou tudo isso na persona, né, e na comunicação de quem lida com isso. Então, ele é uma pessoa que responde prático, ele é direto, ele é sem rodeios, ele vai lá e tenta ajudar o entregador. E a gente se colocou um desafio com essa empresa e colocou um NPS para comparar entre a empresa, né, o call center da empresa e o NPS do nosso bot. O nosso NPS é 5 vezes maior do que o NPS do humano respondendo, e várias mensagens muito bacanas, né, que o próprio entregador fala, ele fala assim, esse Joe é nosso amigo, o Joe é rápido, o Joe não deixa a gente esperando, o Joe responde tudo, etc. Então, a gente tem essa preocupação, é algo que a gente ainda está trabalhando, não é para todos os clientes que a gente consegue fazer isso, mas é algo que a gente quer cada vez mais integrar e conseguir fazer isso, essa experiência humanizada se tornar mais presente. E uma das vantagens dos canais conversacionais é que você tem recurso de mídia, né? Então você pode mandar um vídeo, você pode mandar uma fotografia, você pode mandar um catálogo, você tem experiência de botões. Então tudo isso, carrossel, tudo isso gera uma experiência muito mais agradável do que você realmente só fazer aquela conversa robótica, né, de um lado para o outro. Com certeza. Tem um ponto aí, Márcia, que assim, até só dando uma opinião pessoal aí, eu particularmente cheguei no ponto onde eu quase que prefiro falar com os bots do que com os humanos em quase todos os meus atendimentos, que tem uns que são tão bons já, né? Aí eu vi que esses tempos atrás eu estava pesquisando o carro e eu odiava toda vez que eu mandava uma mensagem e daí era um vendedor que estava me respondendo falando assim, tentando me convencer a algo que eu ainda não tinha perguntado, sabe? E daí eu falava, mas eu fiz uma pergunta, responda a minha pergunta, por favor. E daí eu adoro que o bot faz isso. Você faz uma pergunta e responde uma pergunta. Aí você fala, beleza, então ok, sem aquela pressão de tipo, eu fiz uma pergunta sobre quantos cavalos tem esse carro, e daí venha sentir aqui mesmo, fazer o test drive, vamos agendar o test drive? Tipo, não, eu quero saber quantos cavalos ele tem. Responda essa pergunta primeiro, sabe? Então, assim, os bots estão ficando tão bons que eles estão, acho que tem certos níveis de atendimento que é melhor fazer via bot, e acho que é super importante a pessoa ter essa estratégia definida, né? O que tem que ser via bot, e é muito melhor, e tem alguma coisa que tem que ser via humano? Talvez sim, talvez não, né? Daí acho que aquela linha... É por isso que tem gente comprando apartamento até, né? Porque realmente tá... E apartamento é uma coisa que você já tem também em mente, assim como o carro, você já tem muito dentro da sua cabeça o que você quer, você não precisa ser convencido, às vezes, daquele produto, né? Então, o bot é para te ajudar nos pormenores, né? E a gente tem muito orgulho, Saulo, né? Quando a gente analisa os dados, né, do que a gente está vendo das conversas, tem muito as pessoas mandando emoji, agradecendo como se fosse uma pessoa mesmo, gente falando bom dia, boa noite, fica com Deus. Eu falo assim, é incrível como o robô... Mandando mensagem no WhatsApp de bom dia, né? Não, eu às vezes, eu tô falando com bot, eu sei que é bot, eu ainda falo... vírgula, por favor, vírgula, obrigado. Claro. Mas isso a gente se preocupou, tá, em fazer. Então, quando a pessoa é gentil, a gente manda uma resposta também gentil logo depois. Então, a gente prevê
esse tipo de mensagens, né, de que a pessoa vai agradecer. Então, a gente fala, nossa, que bacana, e na linguagem do público que a gente está esperando ver do outro lado. Então, se é uma pessoa mais jovem, a gente tem uma linguagem mais informal, uma pessoa mais, um negócio, por exemplo, a gente responde para um laboratório, né, de exames, precisa ser mais formal, né? Então, tem toda uma preocupação de linguagem para fazer agendamento, tudo via bot, você não precisa fazer nada por ligação ou contato junto com o laboratório. Então, tudo isso a gente pensa, faz entrevista, tem todo um time preocupado em criar essa história bem feita e fazer essa comunicação. Legal, muito bacana. Então, pessoal, eu tenho uma pergunta, assim, acho que para os três, que na verdade é bem abrangente, mas acho que cada um pode falar sobre sua experiência dentro da empresa, né? Mas, assim, a gente tem que estar falando da Black Friday, obviamente, e a gente sabe que tem essa explosão durante o período, mas que cada vez mais tem se arrastado, né? Então, essa parte de você reter o cliente que chegou por você através da Black Friday, muitas lojas estão começando a entender que dá para tirar da Black Friday muitas coisas positivas, não só aquele pico de vendas, mas também de trazer mais pessoas para o seu hall de vendas, né? Então, eu queria que vocês comentassem cada um, assim, qual a estratégia dentro de cada empresa de vocês, o que os e-commerces poderiam pensar e retirar dessas estratégias para que continue tendo esse volume grande de vendas mesmo pós-Black Friday. Quem quer começar? Pode começar. Acho que eu posso puxar para aqui. Então, o que eu acho interessante nisso que você até falou, Stefania, é que a Black Friday, majoritariamente, a gente olha para ela como preço. A pessoa, o consumidor, ele vai atrás de desconto. Ele quer comprar um produto num valor mais abaixo e tudo mais. E algo que o varejista tem que tomar cuidado é com a sua margem de lucro. Ele tem que vender? Tem, mas não adianta ele vender e aí as vendas dele, na verdade, depois ele vai ter prejuízo. Então, não é a venda pela venda, mas sim a venda inteligente. E aí, quando a gente entra em venda inteligente, há lojas virtuais que não necessariamente precisam vender muito na Black Friday, mas elas podem usar a data para captura de leads, para gerar uma base de clientes. Então, a Black Friday, até a gente fez uma websérie recente que a gente disponibilizou para os nossos clientes, e a gente dá essas dicas para os nossos clientes que a Black Friday, ela vai além da sexta-feira, ela não é um único dia, né? Se você fizer um planejamento de marketing, tiver algum tipo de gatilho, como um pop-up para captura de e-mail, mostrar algum tipo de produto de interesse, né? O lojista consegue ter a informação, consegue capturar e criar uma base. Por que eu falo criar uma base? A loja virtual, se já é um lojista consolidado, que já tem tráfego, já sabe a estrutura do e-commerce, já está operando, né? Ele com certeza pode deixar um layout um pouco mais estilizado com as cores da Black Friday, criar alguma expectativa alguns dias antes, algumas semanas antes, usar os outros canais, usar o canal de atendimento, o pós-venda de algum produto que já está sendo vendido aí um mês antes da Black Friday, que é o que a gente está mais ou menos aqui, né? Então ele já pode ir gerando essa base e aumentando esse relacionamento para o quê? Depois a Black continuar se relacionando, porque tem a Cyber Money, tem o Natal que chega depois logo na sequência também, que é uma data quente, né? Então, o bacana da Black Friday é usá-la realmente como uma forma de gerar uma base de clientes. Se você não tem condição de brigar em preço, não tem condição de ter uma margem de lucro bacana, né? Porque não adianta você vender depois da sua operação lá, você não consegue entregar porque vendeu demais, você não consegue dar uma boa experiência e todo aquilo que seria positivo vira negativo no seu e-commerce. Então, para quem ainda não consegue entrar na briga de desconto de preço, gente, gerar base é muito legal nessa época. E aí, que nem eu falei, dá para ser um desconto já, dá para gerar uma expectativa dizendo assim, ó, você vai receber exclusivamente, se você deixar o seu e-mail comigo, algumas promoções que eu vou fazer só para quem tiver deixado o contato. Então, por mais que às vezes não seja tão competitivo, você vai dar algo em troca. Vai dar uma exclusividade para essa pessoa, né? Então, essa é uma das possíveis estratégias, né? Para quem ainda não consegue brigar com preço, não consegue entrar no marketplace a tempo e quer aproveitar, esse seria um caminho que eu dou de dica aí. E aí, para não tomar muito tempo, tem acho que
A Márcia e o Saulo têm bastante ideias para a gente agregar aqui. Legal, foi ótimo. Vou deixar o Saulo falar. Bom, obrigado, Márcia. Eu acho assim, eu acho que o Pedro falou várias, né, dicas aí, são os principais. Eu acho que uma que eu colocaria para o pessoal sempre pensar é no atendimento pós. Muitas empresas, entre aspas, caem depois da Black Friday, que não consegue dar nível de atendimento, não consegue manter uma comunicação ativa com os seus compradores, a galera que comprou, não consegue cumprir prazo de entrega, não consegue cumprir os SLAs prometidos e por aí vai. Isso mata a reputação da sua loja, isso mata a reputação da sua marca, da sua empresa. Então, é crucial que você tenha um plano de escalabilidade, um plano escalável de atendimento pós-Black Friday. Então, as vendas vão acontecer na Black, Cyber Monday, né, como o Pedro comentou, mas o atendimento vai ser 30, 40 dias depois. Então, você vai ficar ali lidando com falha na entrega, problema, não era exatamente o produto que eu queria, eu quero fazer devolução, logística reversa. E você vai lidar com isso por um tempão após a Black Friday, que como você lidar com isso vai dizer o seu sucesso na próxima Black Friday, na Q1, na Q2 do ano que vem. A gente sempre fala que cair na Black é já começar o ano que vem com um freio de mão puxado na marcha ré, sabe? Então, assim, não venda além do que você tem capacidade, planeje sua capacidade, planeje bem o que você consegue e vai vender para entregar com o mesmo nível de qualidade que você gostaria de entregar. Se você tem que diminuir seu nível de atendimento, diminuir sua qualidade para entregar aquilo, então às vezes não compensa. Aí você sempre vai ter que fazer essa análise para fazer esse estudo assim, compensa ou não compensa? Então, para mim, o pós-Black Friday é quase tão importante para a longevidade de uma loja quanto a Black Friday em si. Legal, perfeito. Vamos lá, Márcia. Eu vou responder a sua provocação, Stephanie, e vou aproveitar e responder a pergunta da Thaís também aqui, que mandou uma pergunta para a gente. Primeiro, eu queria reforçar que sim, dá tempo, né, para as pessoas se prepararem. Eu acho que, assim, muita gente acha que a complexidade é você fazer um e-commerce complexo, né, com um monte de integração, um monte, né, de serviços integrados, né, inclusive incluir logística nesse processo como um todo. Mas hoje, para fazer uma analogia, né, do que está acontecendo em e-commerce conversacional, você consegue subir um bot em menos de 24 horas, né? Você consegue configurar, tem alguns casos que hoje a gente já tem alguns templates prontos, então a empresa só escolhe qual que é o template que ela quer usar e sobe, né, o bot já funcionando. E ela pode fazer o que a gente chama de mais simples, que você não precisa fazer muita integração, que é fazer o 90% da venda no bot e deixar a última milha para um vendedor fazer. Esse é mais ou menos até o formato que, para quem viu bastante, é o processo que a Via Varejo fez, que Me Chama no Zap, né, que é fazer essa troca entre um robô e o canal de WhatsApp e fazer toda a parte, né, de venda com vendedores. Qual que é a vantagem, né? Você fica ainda com o domínio da camada que é de negociação, de compra, né, de respostas, e ela fica totalmente registrada na nossa plataforma de atendimento. Então, o vendedor é como se fosse um atendente, e todas as logs da conversa ficam registradas, então, para qualquer coisa que o vendedor interagiu diretamente com o consumidor, ela fica registrada, então permite que a sua loja fique segura de que o vendedor não usou nenhum artifício, né, de venda ou fez uma venda correta naquele processo. Então, sim, isso é muito simples, você consegue subir um serviço deles em 24 horas. O que eu falo, né, que precisa se preparar? Primeiro, precisa treinar o vendedor, né? Que quando chegar na mão dele, ele tem que saber o que tem que fazer, o que ele tem que falar, como ele tem que se comunicar. Inegável que tem que fazer isso. Mas o ponto fundamental é o que o Saulo e o Pedro falaram, que aproveite o antes para gerar os leads, que são as pessoas que vão se comunicar por esse canal, divulgar o leads. É mais barato divulgar esse serviço agora do que próximo a Black Friday, porque aí todos os ads vão estar muito mais caros, toda a divulgação vai ser bem mais cara. Então, assuma, né, que esse serviço já existe agora e já comece a divulgar, treinar as equipes comerciais para fazer isso, e o que o Saulo comentou, né, de atendimento, né, e que vem o que a Thaís fez de pergunta aqui para a gente.
Thaís, a maioria das perguntas, né, que chegam, né, 70% de modo geral são perguntas idênticas que chegam, que é, meu pedido está atrasado, eu não sei onde está meu pedido, ou eu tenho dúvida de alguma coisa, ou qual que é a loja mais próxima, são perguntas muito comuns, cada negócio tem a sua, né, mas geralmente 70% das perguntas são as mesmas. Esse 70% o bot resolve plenamente, né, e a gente tem um serviço que, como que a gente fez o bot responder perguntas FAQ? A gente consegue fazer um upload do seu próprio FAQ, que está num site, alguma coisa assim. A nossa AI lê essas perguntas e as respostas que você fez e ela monta sozinha para você a FAQ, o bot de FAQ para a sua empresa. Então, permite que você não tenha nem o trabalho de ficar cadastrando perguntas e respostas, e ele automaticamente já consegue fazer isso. Mas atendimento também é o que o Saulo comentou. Imagina se seu pedido demora, existe um problema de entrega e seu time ficar completamente sobrecarregado só respondendo esses problemas logísticos ou problemas de devolução de pedido, alguma coisa assim. Hoje é possível você integrar com o seu serviço logístico, o próprio bot ir respondendo em que status está a sua entrega, onde está, quanto tempo leva, e o bot ficar respondendo ao invés de ter uma pessoa que precisa toda hora responder alguma coisa ou ficar avaliando, entrando no sistema para tentar consultar onde está seu pedido e responder isso. Então, ele é muito mais eficiente, 24/7, não precisa ficar em fila de atendimento, então tem N benefícios para você fazer isso, e a Black Friday vai ser explosiva, como a gente comentou, todos nós aqui, todos nós acreditamos que vai ser muito maior do que todas as Black Fridays que houve até agora, então é preciso se preparar para isso. Perfeito. Ó, pessoal, a gente está quase terminando aqui, mas eu vou fazer mais duas perguntinhas, uma só para o Saulo, que o pessoal perguntou, e uma para o Pedro. Tem uma pessoa que perguntou o seguinte, Saulo, existe alguma técnica aplicada pelo List para subir no Marketplace a descrição do produto e foto do SKU sem o Marketplace consumir a indexação do SEO? Complexa a pergunta, bem específica, né? É complexo, eu quero ver se eu entendi. A pessoa quer subir o produto, subir a descrição do produto e a foto, sem o Marketplace consumir indexação então, do SEO. Então, assim, sem indexar, seria isso, basicamente. Eu não sei se eu entendi o porquê que a pessoa gostaria de fazer isso, porque acredito que talvez seja usar o Marketplace como um gateway de pagamento. Então, daí sobe o link, mas não tem a busca, e a pessoa só pega aquele link do produto e manda. Talvez seja isso. Eu diria que tem formas mais fáceis de fazer isso se for essa a intenção, tá? Não precisaria subir isso pelo Marketplace, poderia usar até mesmo o List Shops para fazer isso. Então, não sei se essa era a intenção. Se a intenção era, e talvez eu que não tenha entendido a pergunta, mas se a intenção era para subir lá, porém, de fato, indexar com melhor qualidade, sim, a gente tem a ferramenta que faz isso. Então, a ferramenta nossa vai ajudar a melhorar a indexação para você ter mais busca. E melhorando a sua indexação dentro do Marketplace, você aumenta a sua chance de visibilidade. Tendo mais visibilidade, você vai ter mais vendas. Então, por isso que assim, eu não entendi exatamente o porquê que a pessoa gostaria de subir sem indexar, né, ou sem consumir indexação. Então, não sei se eu entendi, talvez errado a pergunta ou não, mas, de qualquer forma, quando a pessoa sobe um produto com o List, a gente possibilita que ela use o nosso catálogo Smart, né, então usando o matching ali que a gente fala, mas se a pessoa quiser subir, colocar sua própria descrição sem usar nada do que a gente usa, também tem como. Então, é um pouco, eu acredito que sim, seja essa a pergunta. Entendi, tá. Vamos, depois, se você quiser bater um papo com ele, ele escreveu lá no YouTube, você também pode falar com ele lá, eu acho. Fique à vontade, né? Se quiserem mandar mensagem, manda mensagem, tem o tempo inteiro que vai poder ajudar a responder. Boa. Um novo cliente, às vezes, em mente. Ô, Pedro, só para finalizar aqui, tem uma outra pessoa perguntando o seguinte, né? No que vocês investiriam para entender melhor as necessidades dos consumidores nascidos durante a pandemia? Eu acho que eu ia fazer essa pergunta também, assim, em uma coisa que é primordial para esse novo tempo. O que você diria que é de investimento primordial? Vamos lá. Assim, pensando assim no negócio da pessoa, na operação dela.
Como que ela vai identificar os comportamentos desses novos consumidores? Primeira questão, um Google Analytics instalado na sua loja virtual. Então, o Google Analytics vai trazer para você informações de cidade, estado, língua, traz informações de região, horário de acesso, tudo mais. Por que eu falo isso? Por exemplo, durante a pandemia, se a gente pegar os relatórios do Web Shoppers, a gente vai ver que 1/3 desses novos consumidores vieram da região Norte e Nordeste, uma região que não era tão volumosa em termos de compra antes da pandemia. Então, 1/3 dos novos entrantes do varejo veio dessas regiões. Então, com o simples Google Analytics, você vai ter uma riqueza enorme de informações. E aí basta você pegar e depurar essas informações. Os dados estão lá, basta você transformar em informações, né? Melhor dizendo. Então, uma ferramenta gratuita e simples que é o Google Analytics. Outra forma também que eu indico a pessoa entender tendência. O próprio Google Trends, que é uma ferramenta gratuita. Então, vai lá, o seu nicho é o nicho de esportes. Procura lá no Google Trends, coloca lá tênis para corrida, esporte, lazer, crossfit, academia, enfim, coloca essas palavras que você vai ver a tendência e mudanças de comportamento. O próprio Google Trends, que é a ferramenta gratuita, vai mostrar isso para o lojista identificar. E outra questão que eu acho é ficar de olho em notícias, que também não custa nada. Então, tem vários portais de notícias que vão trazendo o comportamento, vão trazendo os dados de forma geral do varejista, do consumidor, das soluções de e-commerce também. Então, eu trago aqui algumas coisas simples, sem custo adicional nenhum para a operação, e que se a pessoa fizer bem feita, tiver ali na mão, fizer o básico bem feito, ela vai ter uma riqueza enorme de informações para tomar decisões, para trazer novos produtos, para mudar de nicho, para ampliar o portfólio de produtos vendidos. Então, seriam essas 3 ferramentas essenciais aí para ajudar a entender esse comportamento dos novos usuários. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Foi muito valioso, super rico. Obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns pelos trabalhos. Boa Black Friday para todo mundo. E se quiserem bater um papo com o pessoal que ainda continua mandando umas perguntinhas, tem lá no YouTube para vocês responderem, porque infelizmente a gente não tem mais muito tempo. Mas agradeço. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa Black Friday para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até o próximo painel.